Isso. Vou iniciar a gravação, né? Já são 9h02. Quem tinha de chegar já chegou. Para a gente começar. Então, pessoal, terça-feira, nós havíamos começado a discutir a respeito. Gente, eu estou meio amarelo porque a cortina aqui é amarela, né? Mas eu não posso abrir um pouquinho para clarear, porque o sol bate bem de frente. Estou de frente do sol aqui na janela. Então, eu estou com a cara de icterícia. Então, na terça-feira, nós havíamos discutido a respeito do controle da pressão arterial. E eu havia falado naquela aula que a pressão arterial é algo muito importante para a manutenção da vida. Daí que existem muitos mecanismos para esse controle. E a gente dividiu em mecanismos de curto prazo e de longo prazo. Naquela aula, nós havíamos visto os mecanismos de curto prazo, né, que é principalmente os mecanismos nervosos, né, que respondem aos baroreceptores, quimiorreceptores, ou receptores de baixa pressão, que eu costumo dizer que não existe esse termo, hein? Não existe esse termo, mas são mais volureceptores, né? Receptores de volume, mas não existe isso. Os receptores de baixa pressão, que são de curtíssimo prazo, entram em ação em segundos, aliás, em décimo de milésimo de segundo, porque quando a gente, como eu dei exemplo para vocês, a gente está deitado e dá um pulo, fica de pé na cama, o fluxo sanguíneo continua, né? A gente não tem uma queda do fluxo sanguíneo cerebral, graças a esse sistema, que é o sistema baroreceptor. Então, ele é muito rápido, né? Ele não funciona só quando a gente tem uma hemorragia ou só quando a gente tem uma transfusão de sangue lá, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em alguns experimentos feitos em cães. Agora, e nós aqui, ó? Vocês são, deixa eu contar aqui, 43 de vocês, comigo, 44 indivíduos aqui nessa sala de aula virtual. Assistindo aula online agora, 46 agora, contando comigo. Nós, acredito que nós todos, graças a Deus, não tivemos uma hemorragia hoje de manhã, nem, acredito eu também, não fomos infundidos com uma bomba ou com uma bolsa de sangue ou um soro fisiológico correndo na veia rápido e não ganhamos aí meio litro de líquido ou 1 litro de líquido de soro fisiológico ou de sangue rapidinho. Nem perdemos 1 litro de sangue rapidinho hoje de manhã, há pouco tempo. Então, a gente não está com um controle agudo de baroreceptor funcionando ativamente nesse exato momento. E também não tivemos isso ontem, nem anteontem, nem a semana passada, nem o mês passado. Então, se eu tirasse uma fotografia da nossa pressão arterial agora, da minha, da de vocês, o que é que ela traduziria? O que é que traduz a minha pressão arterial, a de vocês aí, cada um de vocês aí agora? Traduz exatamente o volume de líquidos, o volume de sangue, o volume do líquido extracelular, na verdade. O volume de líquido extracelular que tem dentro do meu organismo. É exatamente isso que está traduzindo a minha pressão arterial. Se ela for alta, é porque eu tenho muito volume de líquido no meu corpo. Se ela for um pouco mais baixa, normal, é porque o volume está adequado. Então, tudo que diz respeito, se eu não tiver tido uma hemorragia, se eu não tiver tido um evento agudo agora, a minha pressão arterial agora traduz o volume de líquido extracelular, e isso inclui o sangue, que eu tenho exatamente nesse momento. E quem é que controla minimamente o volume de líquidos que nós temos no nosso corpo, o volume de líquido circulante que nós temos no nosso corpo? É o sistema renal. Portanto, a nossa pressão arterial, hoje, aqui, agora, nossa,
é exatamente a pressão arterial que é resultado da interação entre o que a gente ganha de líquido, a nossa ingestão de líquidos e a nossa eliminação de líquidos, a nossa excreção de líquidos. Então, o equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu perco de líquidos é a fotografia, é o meu nível de pressão arterial. Se ele for alto, se meu nível de pressão arterial for alto, se eu for hipertenso, é o que está tendo, ou eu estou ingerindo muito líquido, a mais do que o normal, e sal, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, ou eu estou perdendo menos do que o necessário. Está tendo um desequilíbrio entre ganho e perda. E se for normal, está tendo equilíbrio. Então, para o equilíbrio, para a nossa pressão arterial, nossa, do dia a dia, da vida inteira, sem um evento agudo, tipo hemorragia, o que vale é o controle de longo prazo. É esse que nós vamos estudar hoje. Vocês, enquanto profissionais médicos, trabalhando, por exemplo, numa unidade básica de saúde, atendendo a população em geral, vocês vão atender uma porcentagem enorme dos pacientes de vocês de alteração de pressão arterial. É uma doença muitíssimo prevalente, mas vocês vão sempre ter como alvo o tratamento, o controle de longo prazo. Uma porcentagem de vocês que trabalharem numa emergência, numa urgência, que recebam pacientes de trauma, de acidente, de tudo, aí esses vão lidar com pacientes que têm alteração do controle agudo, porque é o acidentado, é o traumatizado, é quem teve hemorragia. Mas a maioria de vocês que não estão de plantão numa emergência vão trabalhar com esse controle de hoje que a gente está vendo, que é o controle de longo prazo, porque é ele que controla a nossa pressão arterial a longo prazo. Eu vou compartilhar a tela e... Professor Wagner. Oi. E esse controle, ele é muito importante porque a gente tem as complicações secundárias da hipertensão, que vai complicar outros sistemas. Então, assim, para a gente que vai trabalhar na atenção primária, a gente tem que conseguir controlar essa pressão dos usuários, porque depois vem outras comorbidades, principalmente na parte renal. Exatamente. Eu vou dar uma aula para vocês, mas é lá no terceiro período. Lá no terceiro, não, lá no terceiro, que já é amanhã, né? Depois, no próximo semestre. Que é distúrbio da circulação. É do modo patologia geral, não é de modo temático, é do modo estrutural. E a gente vai falar de várias doenças de vaso sanguíneo, da circulação de forma geral. De coagulação sanguínea e tal. Então, sou eu que dou essa aula. São 2 aulas, na verdade. E eu vou falar, por exemplo, de coagulação sanguínea, ou de trombose, de tudo. Tudo, ou de aterosclerose, que é a placa de ateroma, a gordurinha que fica lá na parede do vaso. Tudo tem associado. Quais são os principais fatores de predisposição a desenvolver esse tipo de patologias? Hipertensão e diabetes são as 2 principais. Depois vem o resto. Aí vem colesterol, vem genética, vem não sei o quê. Mas as principais, hipertensão e diabetes. Depois vem o resto. Ou seja, hipertensão e diabetes, e a população do mundo inteiro tem. Meu Deus do céu. Vocês vão nessas unidades básicas, vocês já foram, né? E vão continuar indo ainda por muito tempo. A grande população, né? Vocês vão nessas unidades básicas da cidade inteira. Eu agora estou supervisionando o 5º período, como vocês sabem, são 24 ambulatórios, a turma atual, né? Que é uma turma grande. Eu distribuo 24 ambulatórios aí toda semana em 24 unidades básicas da cidade, ou no Nessa Saúde ali, que agora chama Clínica São José, bairro Honório Fraga. 50%, eu diria assim, por baixo, 50% dos pacientes atendidos pelo atual 5º período é de hipertensão e diabetes. E aí vocês imaginam o tanto de coisa vascular, aí de doença coronariana, e
e de carótida que vai aparecer daqui a alguns anos, porque isso tudo tem consequências, como a Michelle está aí citando. Vamos compartilhar a aula, que eu já estou conversando demais, já foi 12 minutos de aula e eu estou só no bate-papo. Mas é bom, né, para a gente se situar da importância que as coisas têm quando a gente está estudando, né, dar maior significado para a gente querer aprender. Então, estamos aqui falando sobre o controle de longo prazo da pressão arterial, que é, de longe, o principal. Não estou querendo, com isso, diminuir o controle de curto prazo. Gente, o controle de curto prazo salva a vida da gente. Numa situação emergencial, num trauma, num acidente, sei lá, num tiro, num tiroteio, ele tomou uma balada, uma facada, ele se cortou numa máquina industrial lá, o trator passou por cima, lá na roça. Qualquer acidente, emergência, o controle de curto prazo salva a vida da gente. Mas nem todo mundo se acidenta todo dia, nem todo mundo sofre hemorragia todo dia. A grande população depende desse controle aqui, do controle de longo prazo. E esse controle de longo prazo é exercido pelo volume de líquidos corporais, que é do sistema renal. E, basicamente, a gente tem que entender esse gráfico. Esse gráfico aqui a gente entende exatamente o que eu estou falando. Esse gráfico tem aqui no eixo Y o débito urinário, o volume, a formação de urina, o volume de urina formada, em resposta ao nível de pressão arterial média. Então, aqui eu tenho, à medida que minha pressão arterial média vai subindo aí um valor acima de 50, acima de 60 milímetros de mercúrio, eu começo a ter lá no néfron um pouquinho de formação de urina. À medida que essa pressão vai subindo, eu tenho cada vez mais um volume urinário maior. E vocês, eu espero que a essa altura do campeonato, vocês entendam essa relação. Que quanto maior a pressão arterial, maior a formação de urina. Vocês têm essa noção, essa relação, vocês entendem? Sim. Eu espero que sim. Mas para quem ainda não tem, está com vergonha de falar, eu vou ali no quadro explicar. Deixa eu só ligar a outra câmera e pôr. Deixa eu mudar a câmera, peraí. Nossa, está muito escuro. Olha bem para cá, pessoal. Eu desenhei aqui um néfron típico, né? Como a gente tá conseguindo enxergar, gente? Tá muito amarelo ali. Estão conseguindo enxergar lá o desenho? Dá sim, professor. Só subir mais um pouquinho. Tá feiozinho, mas dá para ver. Tá. Eu quero dar deixa eu abrir. Agora melhor. O sol está até batendo aqui. Então, veja. Um néfron típico, né? Artéria arteriolar aferente, capilar glomerular e os túbulos renais. Lembrando lá da filtração glomerular, a gente sabe que a filtração glomerular ela obedece a várias forças, né? A principal aqui que gera o filtrado glomerular, a maior força daquelas pressões que existem dentro da cápsula de Bowman, é a pressão hidrostática dentro do capilar glomerular. E a gente lembra que ela é em torno de 60 milímetros de mercúrio. Aí tem a pressão oncótica, a pressão da cápsula de Bowman, e essa pressão aqui efetiva de filtração glomerular em torno de 10. Então, 10 milímetros de mercúrio fazendo com que o plasma sanguíneo seja filtrado.
Mas acontece que esta pressão, que é a pressão hidrostática do capilar glomerular, é uma derivada da própria pressão arterial, que está lá na aorta abdominal. Porque o fluxo sanguíneo renal vem da aorta abdominal. Então, quanto maior a pressão na aorta abdominal, maior a pressão em todo o sistema arterial renal, e, portanto, essa pressão hidrostática aqui vai ser maior. Então, vamos pensar que a média é de 100 milímetros de mercúrio lá na aorta. Essa pressão vem caindo aqui ao longo de artéria renal, arqueada, lobar, interlobular, até chegar aqui. Então, chega aqui no capilar glomerular uma pressão hidrostática de 60. Ok. Forma aí 1,5 litros de urina por dia. Ok. Isso é o normal do indivíduo com a pressão normal. Mas vamos pensar agora que o indivíduo tem a pressão média de 150 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que agora a pressão hidrostática dele não é mais 60, é 70. Se a pressão hidrostática está 70, isso quer dizer que vai filtrar mais líquido, vai filtrar mais plasma. E vai formar maior volume de urina, porque vai filtrar mais aqui. Ó. Esse filtrado glomerular aumenta. Isso aqui aumenta para 15, a pressão efetiva de filtração, porque eu aumentei a pressão hidrostática. Então, o filtrado glomerular é dependente da pressão hidrostática dentro do capilar glomerular, que, por sua vez, é dependente da própria pressão arterial sistêmica. Daí vem essa relação pressão arterial sistêmica com filtração glomerular, com formação de urina. É essa a relação que eu queria que vocês fizessem, né? A pressão arterial com formação de urina, ok? Vamos voltar lá para o slide. Mas eu tenho que fechar aqui a... Professor, Oi. existe uma quantidade assim de filtrado máximo que eu consigo ter sem lesionar o néfron por sobrecarga de trabalho, vamos botar assim, de filtração? Deve ter, mas eu não sei de cabeça. Com certeza tem. Acho que até sei, não sei se é 12,5 ou 125 ml hora. Uma coisa assim. Tem no guide lá, no primeiro capítulo. Eu não lembro de cabeça. Eu sei que é ml hora. Voltemos. Então, aqui na figura, fica claro que se eu aumento o nível de pressão arterial, eu aumento o volume de formação de urina. Ok. Vamos ver se isso é verdade. Esse experimento foi feito com um cão com a função renal normal, né? Função renal normal. Pegaram o cãozinho, cateterizaram ele e mediram a pressão arterial dele. A pressão arterial do cãozinho em torno de 100. Em torno de 100, arterial médio. Volume de urina do cãozinho ali em torno de 200 e pouco ml, 250, 300 ml no máximo. E o débito cardíaco do cãozinho ali em torno de 1.500 ml por minuto. Um cãozinho tamanho médio. Aí aqui, ó, né, durante, sei lá, 20 minutos, infundiram no cão meio litro de soro fisiológico. Para um cãozinho com tamanho médio, meio litro de soro é muita coisa, é um volume de líquido muito grande. Então, ó, se aumentou o volume circulante, imediatamente a pressão, ó, subiu. Por que a pressão subiu? Porque eu aumentei o volume de líquido circulante. Chegou mais sangue ao coração, aumento do retorno venoso, aumento do Frank Starling,
Você agora tem que relacionar tudo na fisiologia. Aumento do Frank-Starling, porque aumentou o retorno venoso, e aí o coração aumentou o débito cardíaco, porque aumentou o retorno venoso, pelo próprio Frank-Starling aumenta o débito cardíaco. Então, o aumento do débito cardíaco, junto com o aumento do próprio volume de líquido, levou a um aumento absurdo da pressão arterial. Dobrou o plasma. Saiu de 100, foi para 200 e cacetada de pressão arterial. Isso rapidamente. Em 20 minutos. À medida que o líquido entrou, a pressão já subiu e o débito cardíaco também. Mas observa algo interessante. Isso foi no minuto 60. Até no minuto 120, então foi 1 hora depois, na primeira hora depois que o líquido foi infundido, do minuto 60 até o minuto 120, olha o volume de urina. Aumentou, não sei quantas vezes, era de sei lá, 300 ml, aumentou para 3 litros, ou aumentou 10 vezes. E observa bem, naquela primeira hora, depois da infusão daquele volume de líquido que foi a mais, na primeira hora depois, o rim excretou aquele volume que tinha entrado, porque aumentou o volume de formação de urina. E 1 hora depois, olha aqui, o débito cardíaco tinha voltado para o normal e a pressão praticamente voltou para o normal também. Porque aquele líquido que entrou a mais foi jogado fora, foi excretado pelo sistema renal. Daí a prova que o sistema renal, enquanto estiver funcionando normalmente, vai sempre eliminar o excesso de líquido que porventura aconteça. E você nunca vai ter uma elevação da pressão arterial, desde que a função renal esteja funcionando normalmente. Esse que é o problema, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E aí, 1 hora depois, tá aí o cãozinho com nível de pressão normal, nível de débito cardíaco normal, porque eliminou aquele líquido que tinha entrado a mais. Então, essa resposta por feedback da função renal é praticamente o livro chama resposta ao infinito, porque ele controla tudo. Se aqui é o ponto de equilíbrio. Essa retinha preta é a minha ingestão de sal e de água, e a cor em vermelho é a formação de urina, é a perda de líquido. O ponto de equilíbrio entre o que eu ganho e o que eu perco é exatamente no nível de pressão normal, que é em torno aí de entre 95 e 100 milímetros de mercúrio, no indivíduo normal. Isso quer dizer que, se minha pressão tender a subir, subir de 100 para 120, o nível, esse ponto sobe para cá, mas aí eu aumento o volume de urina, e aí volta para o seu valor de normal, do ponto de equilíbrio. Se por acaso a pressão cair, eu diminuo a perda e aí o ponto volta para o normal também. Ou seja, estando a função renal normal, tanto se minha pressão subir quanto se minha pressão cair, sempre vai voltar para o normal. Porque se a pressão cair, elimina menos do que ganha, acumula líquido, volta para o normal. Se a pressão subir, elimina mais do que ganha e o volume diminui e a pressão volta para o normal. Então, por isso que chama feedback ao infinito. Tanto volta para o normal se estiver baixo, quanto volta para o normal se estiver alta. Desde que, obviamente, a função renal esteja normal. Você não vai ter alteração da pressão arterial a longo prazo. Agora, o que determina isso? O ganho e a perda de sal e de água. Tem que acontecer o equilíbrio entre a ingestão e o débito.
ingestão de sal e de água e o débito de sal e de água. E aqui a gente entra nessas duas curvas, a de cima e a de baixo. Ó. Essa aqui é semelhante a essa curva aqui que eu já tinha mostrado a vocês. Ó. Semelhante a essa aqui superior. A curvinha azul é igualzinho. A ingestão é a curva em preto e o ponto de equilíbrio entre a função, o débito de urina e a ingestão é na pressão normal ali em torno de 100. Se vocês observarem, esse indivíduo continuou com a ingestão normal, mas o ponto de equilíbrio dele foi deslocado por um nível de pressão maior. Essa curva vermelha aqui fala o quê? Diz respeito o quê? Que houve uma alteração renal nesse paciente. Houve uma doença renal, uma alteração renal, de tal forma que, para o rim excretar a mesma coisa que esse, exige-se uma pressão arterial maior. Então, aconteceu alguma coisa nos néfrons desse indivíduo aqui, da linha vermelha, que para ele excretar a mesma quantidade de urina que o indivíduo normal, a pressão hidrostática lá do capilar glomerular tem que ser maior do que o indivíduo normal. Então, isso quer dizer que a função renal desse indivíduo está alterada. E, portanto, o ponto de equilíbrio entre a ingestão e o débito de urina, a ingestão de líquido e de sal, com o débito de líquido e sal, foi para um ponto de pressão arterial mais alto. Então, esse indivíduo vai virar hipertenso porque ele tem uma disfunção renal. E a curva de baixo é a outra vertente. Aqui a função desse indivíduo, a função renal está normal, mas alterou o que nele? Alterou a ingestão. Esse indivíduo aqui, ó, que é a curva vermelha, ele está ingerindo muito mais sal e água. E, portanto, o ponto de equilíbrio dele também se deslocou para um nível de pressão maior. Para o rim dar conta de eliminar, excretar a quantidade maior de sal e de água que ele ingere, o nível de pressão exigido é maior. Esse também aqui vai ser hipertenso graças à maior ingestão. E esse aqui graças à menor excreção, porque a função renal está alterada. E aqui a função renal está normal, mas aumentou a ingestão. Nos dois casos, nós temos o desequilíbrio entre excreção e ingestão de sal e de água. Aqui, isso é a prova de que se preste bem atenção, se a função renal estiver normal, a pressão arterial sempre vai ficar normal. Desde que, repetindo, desde que a função renal esteja normal, a pressão arterial sempre vai ficar normal. Porque olha essas doenças. Essas doenças, elas são doenças que aumentam a pressão arterial, aumenta a resistência vascular periférica, ou diminui a resistência vascular periférica, mas a pressão sempre continua normal. Por que continua normal? Porque a função renal está normal. Então, desde o beriberi, que é uma deficiência da vitamina B, que o coração fica... É uma doença cardíaca, na verdade, por deficiência de vitamina B, até o hipotiroidismo, que é o outro extremo, você continua tendo a pressão arterial praticamente normal, a média de 100, desde que a função renal esteja normal. E a pergunta que a gente tem que fazer é, como, então, que o aumento do volume de líquido circulante, o volume a quantidade de líquido dentro do nosso organismo, tem o poder de aumentar a pressão arterial. E aí vem por esse caminho aqui, né, ó, esse fluxograma, que eu preciso explicar principalmente essa via aqui, ó. O resto vocês já têm ideia bem sedimentada de como é que ocorre, essa linha direta. Essa linha direta aqui eu vou ter que chamar a atenção. Vamos lá.
O aumento do fluido, do líquido extracelular, porque eu, sei lá, ingeri muito líquido ou sal, comi uma comida muito salgada, líquido extracelular aumentado aumenta também o volume de sangue. Sangue, inclusive, faz parte, compõe o líquido extracelular. Então, eu aumento o volume de sangue. Se eu aumento o volume de sangue, eu aumento o retorno venoso para o coração. O retorno venoso aumentando para o coração ativa o processo do Frank-Starling. Não está escrito aqui, mas vocês têm que fazer esse tipo de analogia. Por que o aumento do retorno venoso aumenta o débito cardíaco, aumenta o bombeamento cardíaco? Simplesmente porque aumenta o Frank-Starling. E aumento do débito cardíaco diretamente aumenta a pressão arterial. Ora, quem gera a pressão arterial lá no ventrículo esquerdo é a contração cardíaca. Se eu estou falando que o coração está bombeando mais sangue, então está gerando maior pressão. Então, diretamente aumenta a pressão arterial. Aumentou o débito cardíaco, aumentou a pressão arterial. Isso é uma ligação direta. Fácil de entender. Agora, essa outra via aqui, a gente tem que pensar um pouquinho melhor sobre ela. É a via indireta, com a qual o aumento do débito cardíaco aumenta a pressão arterial. Como que isso ocorre? Vou até tirar aqui dos lados para vocês olharem para mim. Vocês vão lembrar, em alguma aula, eu acho que foi do sistema renal, o Edislan me fez uma pergunta, que eu estou lembrando. O Edislan perguntou assim, professor, acho que foi da renal mesmo. E o mecanismo miogênico? Acho que ele escreveu no chat. Estou com a memória boa. E o mecanismo miogênico era de controle do fluxo sanguíneo renal. E eu respondi assim, o mecanismo miogênico é mais de proteção, Edislan, contra fluxo sanguíneo exagerado. Imagina, se minha pressão sobe, minha pressão arterial sobe, o fluxo sanguíneo para todos os órgãos vai subir, porque é a pressão arterial que impulsiona o sangue para todos os vasos sanguíneos dos meus tecidos. Se minha pressão arterial sobe, então isso vai aumentar o fluxo sanguíneo para todos os tecidos. Mas os tecidos, todos eles, têm um mecanismo de autorregulação, que fala o seguinte, se não for necessário aumentar o fluxo sanguíneo localmente, ou seja, se o tecido não estiver precisando de um fluxo sanguíneo aumentado, porque o metabolismo não aumentou, o que é que o vaso sanguíneo que nutre aquele tecidinho localmente faz o quê? Uma vasoconstricção. Então, toda vez que há um aumento da pressão arterial e que o fluxo sanguíneo sistêmico para todos os órgãos tende a aumentar, então todos os vasos sanguíneos fazem uma vasoconstricção, pela não necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo. Porque todos os tecidos, localmente, controlam o seu próprio fluxo sanguíneo. Isso é o que a gente chama de autorregulação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico que vocês vão entender certinho. Vocês vão para a academia, né? Para academia. Aí vocês pegam um peso, vai malhar braço. Hoje é o dia de malhar braço. Aí pega o peso lá para um halterezinho daquele para malhar o bíceps. Então você começa a malhar. Primeira série. 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Espera um pouquinho, mais uma série de 10. Mais outra série de 10. Aí muda, vai para a máquina, né? A máquina lá, aquela que puxa com cabo. Aí faz mais outro exercício de mais 3 séries de 10. Aí muda, pega outro halter, outro pezinho daquele, faz naquele banco, você apoia o braço. Você faz 3 exercícios para o bíceps. Daí a pouco o bíceps está desse tamanho. Fica até o povo se olhando assim no espelho, né? Fazendo assim. Tá todo mundo gosta, por isso que a academia é cheia de espelho. Aí você fala assim, nossa, hipertrofiei o bíceps. Não hipertrofiou ainda que não dá tempo, né? Hipertrofia tem que ter síntese proteica. Na verdade, o músculo está cheio de sangue. Por que ele se encheu de sangue? E só ele. O tríceps está aqui atrás, que não foi exercitado, está lá sequinho. Por que só ele?
o bíceps que você está exercitando, aumentou o fluxo sanguíneo na ponta de caixeião. Porque localmente, o bíceps, como aumentou o metabolismo, que agora você está exercitando ele, então ele mesmo, as fibras musculares do bíceps, só dele, liberam fatores vasodilatadores. Adenosina, o próprio e o hidrogênio, a própria queda do oxigênio, porque o oxigênio está sendo utilizado pelo metabolismo do músculo, são fatores que são vasodilatadores. Aí o vasinho, a artériazinha que irriga o bíceps, dilata e enche o bíceps de sangue, já que ele está com o metabolismo aumentado, precisa realmente de sangue. Localmente. O exercício terminou, daqui a 1 hora, 2 horas, o bíceps vai diminuindo o seu metabolismo e aí o fluxo sanguíneo vai voltando ao normal. Então, é localmente. O outro bíceps, do outro lado, se você não exercitar, vai continuar sem fluxo sanguíneo. Então, isso acontece em todos os tecidos. É uma autorregulação, que é local. E isso acontece nos nossos tecidos quando ocorre um aumento da pressão arterial. Se a pressão arterial sobe, isso quer dizer que o fluxo sanguíneo aumenta para todos os tecidos. Mas se o tecido não estiver com o metabolismo aumentado, o que ele faz? Não! O tecido localmente pensa assim: não estou com o metabolismo aumentado, não preciso desse sangue a mais. Então, a artéria, pode fazer uma vasoconstricção aí que eu não estou precisando. Aí a artéria faz o quê? A artéria nutridora daquele tecido faz uma vasoconstricção. Só que essa vasoconstricção acontece em todas as artérias do corpo inteiro. Isso é a autorregulação. E isso leva a um aumento da resistência vascular periférica. Ora, se eu tenho todas as arteríolas, né, de todos os tecidos fazendo uma vasoconstricção, eu estou aumentando a resistência vascular periférica. E isso também aumenta a pressão arterial. Então, voltando para o nosso gráfico da aula, o que é que eu vou ter? Que o aumento do débito cardíaco, aumentando o fluxo sanguíneo, vai aumentar a pressão arterial de duas formas. Diretamente, porque aumentando o débito cardíaco, eu aumento a pressão arterial de forma direta, e também de forma indireta, porque a autorregulação, que é local de cada tecido, aumenta a resistência vascular periférica, que também contribui para o aumento da pressão arterial. Então, resumindo, o aumento do líquido, do volume circulante, aumenta fortemente a pressão arterial por causa desses dois mecanismos, que eles são concomitantes, acontece de forma conjunta, ao mesmo tempo. Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso aqui, ó, essa autorregulação, ela não é a causa das hipertensões. Ela é vítima. Isso aqui é vítima da hipertensão, não é a causa. A gente tende a achar que o aumento da resistência vascular periférica é quem causa hipertensão, mas não é. A hipertensão é quem causa o aumento da resistência vascular periférica. Então, vamos aqui, ó, nessa via aqui desse fluxograma aqui, ó. O aumento do volume sanguíneo aumenta a pressão arterial, que vai fazer o quê? Isso aqui é dos mecanismos de curto prazo. Receptores de volume atrial, células endócrinas atriais, aquelas que produzem o peptídeo natriurético atrial, baroreceptor, fazem o sistema circulatório e o sistema nervoso atuarem para corrigir aquele aumento da pressão arterial. O contrário também é verdadeiro. Se a pressão cai, receptores, baroreceptores atuam para corrigir isso. Isso aqui é o que acontece de forma aguda, né? De forma aguda. Mas, a longo prazo, o que é que você vai ter? Né? Mais isso aqui, ó, a via do rim. E essa via do rim,
ela demora mais do que 24 a 48 horas para acontecer. Essa via aqui e essa via aqui, ela é rápida, né, que é da vasoconstricção ou da vasodilatação, é a via do curto prazo, e a via renal demora, né, 24, 48 horas ou até mais para acontecer. Por quê? Porque a via renal, ela vai mexer com o volume do líquido extracelular. Volume do líquido extracelular. E para isso precisa de tempo. Porque eu vou excretar mais água ou menos água. Então, o excesso de sal no líquido extracelular, como a gente já sabe, desde a fisiologia renal, aumento de sal no líquido extracelular aumenta a osmolaridade. Lá no hipotálamo, nós temos osmorreceptores. Esses osmorreceptores são estimulados pela osmolaridade e vão ter duas respostas: aumento da sensação de sede e aumento da liberação de ADH. E isso aqui faz o quê? Os dois juntos, em conjunto, aumentam o volume de líquido do nosso corpo. E como a Michelle tinha perguntado aí, mas tinha citado aí mais cedo, hipertensão crônica leva ao aumento do trabalho cardíaco. Quando eu chamo trabalho cardíaco, gente, é trabalho muscular, de contração muscular. Ora, se eu tenho um ventrículo esquerdo, que num indivíduo normal está sempre gerando uma pressão sistólica de 120. Então, o músculo do ventrículo esquerdo está se contraindo para gerar a pressão até 120 milímetros de mercúrio. Agora, imagina um indivíduo que tem a pressão sistólica de 180. Aí, agora, o ventrículo esquerdo tem que gerar uma força muito maior para gerar a pressão até 180 milímetros de mercúrio. O que é que acontece com o músculo quando a gente põe peso nele? Quando a gente dá carga de peso a ele? O que acontece lá com o bíceps quando eu vou todo dia malhar? Por peso nele? Hipertrofia. E o ventrículo esquerdo hipertrofia, professor? Sim, hipertrofia. Cresce, fica grande. Dá para ver até no eletrocardiograma. Até no eletrocardiograma dá para ver, porque a onda QRS fica maior, mais ampla, dado que o músculo está mais espesso. E no ecocardiograma dá para ver também. Até no exame físico dá para ver, porque o ictus cordis, que é aquela ponta de choque, não sei se vocês já viram isso na habilidades, na palpação, ele se desloca para baixo e para a esquerda. Mas isso vocês vão ver na habilidades. Não sei se a professora já deu isso. Mas vocês vão ter essa aula. Até no exame físico dá para ver a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso é no começo. Enquanto o ventrículo esquerdo está lá bonitão, fazendo academia, né? Pegando peso, porque o indivíduo está hipertenso. Mas a longo prazo, o ventrículo esquerdo não dá conta do recado e aí o músculo se torna insuficiente. Uma vez que ele se torna insuficiente, é para sempre, não tem volta. Você vai ser, o indivíduo vai ser, né? Você, o indivíduo vai ser insuficiente, vai ter, né? Vai sofrer de insuficiência cardíaca, congestiva, né? No caso aí vai ser congestiva. Então, hipertensão crônica leva à insuficiência cardíaca, doença gravíssima, com índice de mortalidade enorme em 5, 10 anos. Aumento de pressão arterial lesa vaso sanguíneo. Ora, a professora Sara mostrou para vocês na lâmina, né, lá no microscópio, que os vasos têm uma estrutura de parede com camada endotelial, lâmina basal, uma camada média e uma camada adventícia, toda estruturalmente preparada para o nível de pressão arterial, artérias, por exemplo, de 100 milímetros de mercúrio. Se agora a pressão média é de 150, aquela estrutura não aguenta, ela muda, ela é lesionada, ela é alterada.
E isso lesa a estrutura, né? A estrutura parede, né? Do vaso sanguíneo. E onde isso é mais visto nas coronárias e na carótida, que é onde tem um nível de pressão maior. E aí vem os eventos coronarianos e os AVS, que a gente chama. Então, lesa vaso. Por fim, aumento de pressão arterial lesa néfron. Destrói glomérulos, destrói capilares glomerulares. E a longo prazo você se torna insuficiente renal. Olha quanta coisa pode acontecer, e são os principais. Existem outras coisas que acontecem na hipertensão crônica. Vasos da retina, perde, vai sendo dilatado, você vai perdendo a visão. Vai perdendo os vasos de outras regiões do intestino, de outras, enfim, tudo vai deteriorando. Esses três aqui são mais graves porque diminui muito a expectativa de vida, esses três. Hipertensão crônica não tratada. Gente, isso aqui é não tratado, tá? Se tomar um remedinho direitinho, controlar a pressão arterial, você evita tudo isso. E aqui, esse experimento clássico, que é o principal momento da aula. Esse e esse aqui, ó. Esses dois slides, a gente entendendo eles dois, eu me dou por satisfeito. Posso até encerrar a aula. Então, prestemos atenção nisso aqui. Desliga aí o WhatsApp, o Instagram, preste atenção aqui. Olha o experimento que foi feito com esse cão. Esse cãozinho, ele foi nesse dia aqui, ó. Isso aqui é dias, né? Tá vendo? 0 dia até 120 dias. É 100 dias aqui. Nesse dia aqui, no laboratório, ele foi feito uma cirurgia e foi removido quase a metade do rim esquerdo. Ficou só a metade do rim esquerdo aqui. A outra metade foi removida. E ficou bem aí, o cãozinho. O cãozinho tomou antibiótico, não teve infecção. Isso foi aqui no dia 15. No dia 40, eles fizeram outra cirurgia nele e retiraram o rim direito inteiro. No final das contas, o cão ficou só com a metade de um rim. Tirou um rim inteiro e a metade de outro. Ficou só com a metade de um rim. Ou seja, ele ficou com 25% da função renal funcionante. Esse cão. Então, aqui, ó, do dia 40 até o dia 50, esse cãozinho, nesses dias aqui, ó, estava só com 25% da função renal. Mas observa bem, mesmo só com 25% da função renal, ele ainda quase que conseguiu manter a pressão arterial dele normal. Quase conseguiu, não. Conseguiu manter a pressão arterial dele numa faixa normal. Em torno de 100. Aí aqui, ó, nesse dia, colocaram lá na gaiola dele, na casinha dele, a água no bebedouro do cão, soro fisiológico para ele beber. Não tinha água. Em vez de colocarem água, colocaram soro fisiológico, que é água com sal. Água com sal a 0,9%. E o cão não tinha outra escolha. Ou ele bebia aquela água ou não bebia. E, portanto, ele estava bebendo uma água salgada, um excesso de sal. E aí, só com 25% da função renal, ele não conseguiu fazer aquela natriurese de pressão que a gente espera se a função renal tivesse normal. E aí o cãozinho, olha a pressão dele como é que foi, ó. Subiu muito, foi para 140 de média. E aí nesse dia aqui, ó, nessa semana, esses 10 dias aqui, deram água normal. Aí com água normal, a pressão, aqueles 25%, deu conta de eliminar, né, já que não tinha tanto sal, não tinha excesso de sal, e a pressão do cãozinho voltou ao normal, tadinho. Aqui deram o soro fisiológico de novo, a pressão voltou a subir de novo. Ou seja, provando que a pressão só se eleva quando a gente ingere mais sal se a função renal estiver com problema. Se a função renal não estiver boa. Se a função renal estiver a contento, ó, se o cãozinho não tivesse
feito essa cirurgia e tivesse uma função renal normal, mesmo essa quantidade de sal aqui não iria alterar a pressão ia continuar aqui, ó. E subir assim, 5 milímetros de mercúrio, talvez. Mas ia continuar nessa faixa aqui, se a função renal tivesse normal, mesmo tomando o soro fisiológico. Mas, com só 25% da função renal, a pressão se elevou, porque ele não deu conta de eliminar a quantidade de sal que tinha mais. Aí a gente chega nesse gráfico aqui. É o mesmo cãozinho. Aqui nós temos pressão arterial, nível de pressão arterial. Dia 0 foi o dia que ele começou a tomar água salgada. Aqui nós temos resistência vascular periférica. Aqui nós temos débito cardíaco. Aqui nós temos volume de sangue. E aqui nós temos volume de líquido extracelular. E o dia 0 foi esse dia aqui, ó. O dia que ele começou a tomar água com sal. Esse dia aqui. Vamos lá acompanhar o que aconteceu com o cãozinho. Isso aqui é extremamente importante que vocês entendam esse gráfico. Preste atenção. Dia 0, o cãozinho começou a injetar, está com só 25% da função renal, funcionante, e começou a tomar água com mais sal. E começou a aumentar a ingestão de sal e de água. Dia 0. A pressão dele estava praticamente normal, mas agora ele começou a ingerir muito sal e água. O que é que aconteceu? Muito sal e água vão começar de cima para baixo nos gráficos. Sal e água. Muito sal e água. O que é que aconteceu com o líquido, o volume de líquido extracelular? Aumentou. Ora, ele está ingerindo mais sal e mais água. Aumentou o volume de líquido extracelular. E isso também levou ao aumento do volume de sangue, que, por sua vez, levou ao aumento do retorno venoso, que levou ao aumento do débito cardíaco, por causa de quê mesmo, gente? Do Frank-Starr. Aí isso pula o de resistência, vamos pular para aqui para a pressão. Aumento do débito cardíaco, aumento do volume de sangue, aumento do volume eixo, isso aqui tudo junto, elevou a pressão arterial, ó, no mesmo dia, em poucas horas, elevou a pressão arterial do cãozinho. Mas olha que coisa engraçada. Nesse primeiro dia que a pressão arterial se elevou, essas primeiras horas aí que a pressão arterial se elevou, a resistência vascular periférica diminuiu. Que história é essa? O que aconteceu nessas horas aqui, nesse primeiro dia aqui, os primeiros 2 dias aqui, vamos pensar assim, os primeiros 2 dias. O que aconteceu que tudo aumentou, pressão, volume, débito cardíaco, mas a resistência vascular periférica diminuiu. Quem sabe me responder o que aconteceu aqui? Abra o microfone aí. Quem faz ideia do que aconteceu aqui? Eu acho que ela tentou se adaptar. Se Adaptar, então ela diminuiu a resistência para ver a expansão. Depois ela aumentou para segurar a hipertensão, que ficou crônica, né? Que ele ficou vários dias com a hipertensão. Aí, acho que ela tentou, tipo assim, no primeiro dia, tentando identificar o processo com os receptores. Aí ela tentou, não resistiu. Depois ela começou a resistir para não lesionar os órgãos-alvo, eu acho, né? Tipo com a compensação, né, Michele? Passou bem perto, mas ainda não falou a palavrinha vários receptores? Acho que os vários receptores, né? Receptores, muito bem. Mas é exatamente a linha de pensamento da Michele. A alteração da pressão, ó, foi praticamente aguda, aumentou no mesmo dia, ó, no primeiro dia. Então, foi uma alteração praticamente aguda. Um aumento praticamente agudo.
E aí, aumento agudo leva a uma vasodilatação, ó. Por isso que a resistência vascular periférica diminuiu, mas só durou quantos dias? 2 dias. Por que que isso acontece? Porque os baroreceptores se adaptam em quanto tempo? 2 dias. E a regulação rápida. Isso. Depois que ele se adapta, o baroreceptor se adapta, aí o que aconteceu? O que é que vem aqui, ó? O que é que justifica esse aumento agora, daqui para frente, do terceiro dia para frente, do quarto dia para frente? O que é que justifica esse aumento da resistência vascular periférica aqui? Autorregulação. A autorregulação, muito bem. E agora, ó, 14 dias depois, presta bem atenção agora, que agora é a chave da questão. 14 dias depois, mesmo aquele rim, né, que agora só tem 25% do rim, deu conta, em muitos dias, né, 14 dias, deu conta de eliminar aquele volume de líquido, que tinha mais, diminuiu o volume de sangue, diminuiu o débito cardíaco. No entanto, a pressão arterial não caiu mais, porque agora, ó, a resistência vascular periférica manteve a pressão arterial aumentada. Então, esses dois gráficos aqui vão caminhar altos ao longo do tempo. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, lá atrás ali, mas hoje ainda, na aula. Não foi a resistência vascular periférica que causou a hipertensão. Ela foi vítima. Foi a hipertensão que causou a resistência vascular periférica. No entanto, agora que ela está aumentada, a resistência vascular periférica, é ela que mantém, é ela a mantenedora da hipertensão. Olha agora, ó. Porque o volume já diminuiu, o volume de sangue já diminuiu, o débito cardíaco já diminuiu, voltou praticamente para o normal, e a pressão não voltou mais, às custas da resistência vascular periférica. Então, voltando, resumindo, a resistência vascular periférica não causou a hipertensão, mas agora é ela que está mantendo. É ela que mantém esse nível aumentado de pressão arterial. E isso se mantém ao longo do tempo, tende inclusive a piorar ao longo de meses, de anos, né? E esse gráfico sempre tende a subir ao longo de meses, né? Cronicamente. Não é legal de se entender isso aqui? Eu acho super interessante esse gráfico aqui. Você entendendo ele, você entende basicamente o aparecimento da hipertensão essencial, né? Da hipertensão crônica primária ou essencial, que responde por 95% das hipertensões dos pacientes. Professor, não é legal isso? Você pode explicar de novo esse finalzinho, relacionando a resistência periférica e a pressão alta? Porque eu não entendi por que não cai essa resistência periférica. Foi esse ponto que eu não entendi. Lembra lá, ó, o que mantém aqui, ó, essa resistência aumentando é esse mecanismo aqui, ó. Vou voltar lá no slide, você vai lembrar. Esse aqui, ó. Lembra que eu expliquei? É essa autorregulação, porque a pressão, o débito cardíaco aumentou, essa autorregulação que ocorre nos vasos, que leva a essa resistência vascular periférica aumentada, é que leva a esse aumento. E aí, ó, esse aumento ele se mantém às custas da pressão arterial, ou seja, um mantém o outro aqui. O aumento da pressão arterial mantém o aumento da resistência vascular periférica, que por sua vez mantém o aumento da pressão arterial, de forma indefinida aqui. Esse gráfico continua para cá subindo e esse aqui também. E embora, a despeito do volume de líquido do corpo já ter diminuído praticamente para o normal, o volume de sangue já ter voltado para o normal e o débito cardíaco já ter voltado para o normal. Isso aqui voltou para o normal,
No entanto, a resistência vascular periférica e a hipertensão continuaram aumentando, um alimentando o outro. E isso aqui só ocorreu por causa da autorregulação que é dos tecidos periféricos, que a gente entendeu nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico. Entendido? Isso aqui uma coisa é interligada na outra. Você tem que estar sempre relacionando uma coisa na outra. Professor, Oi? Volta aí no slide, aquele outro, o dos gráficos, rapidinho. Esse daí. E se no caso agora há de novo um outro aumento, no caso da pressão, ou por ingestão de água e sal, no caso aí vai aumentar mais ainda essa pressão? Mais ainda. Porque agora, ó, você imagina que os baroreceptores estão adaptados para esse nível de pressão, a resistência vascular periférica está como se fosse normal, e qualquer evento agudo, típico esse aqui, né, dele ingerir mais sal de novo, iria acontecer tudo isso aqui, né, ó, iria aumentar o volume de líquido, iria aumentar o volume de sangue, iria aumentar o débito cardíaco, e isso aqui iria subir ainda mais, isso aqui iria subir ainda mais. Iria se comportar tudo como um evento agudo, mas a partir desses valores de pressão arterial, ó, desse valor de resistência vascular periférica. Tendência para aumentar. Professor, uma coisa também, mas isso só vai acontecer se tiver a disfunção renal, igual teve no cãozinho, ou isso acontece normalmente mesmo por outros fatores aí, ou que você citou antes no gráfico anterior? Basicamente, se tiver algum tipo de disfunção renal. Por quê? Ó? Qual é o problema de tudo isso? O livro até fala. O problema é que essa autorregulação aqui, que a gente discutiu tanto, ela acontece em todos os vasos sanguíneos, incluindo os renais. Esse é o problema. Incluindo os renais. Os renais também vão fazer a autorregulação. Tem lá o mecanismo miogênico também nos vasos sanguíneos renais. E aí, diminuindo o fluxo sanguíneo renal, o que é que vai acontecer? O próximo slide meu aqui, que se chama renina, angiotensina, aldosterona. Toda vez que essa arteríola, que é aferente, diminuir o seu fluxo sanguíneo, vai diminuir o filtrado glomerular, vai diminuir, ó, a quantidade de sal no túbulo contorcido distal, que vai ser percebido pela mácula densa, que vai sinalizar para a célula justa glomerular, liberar renina. E daí para frente você já sabe o final da história, o final da novela. Professor. Decréscimo da pressão arterial ou do fluxo sanguíneo renal leva o rim a liberar a renina, que age no seu substrato, que é a angiotensinogênio, que é transformado em angiotensina 1, depois a enzima conversora transforma em angiotensina 2, que vai fazer retenção de sal de água, vai fazer vasoconstricção, que aumenta a pressão arterial também. Então, além daqueles fatores que a gente tinha visto até agora, de aumento da resistência vascular periférica, tudo do sistema renal, ainda temos o sistema hormonal, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, levando ao aumento da resistência vascular periférica, ó, mais ainda do que já é, e aumenta o volume de líquido circulante. Olha que coisa que é um mecanismo retroalimentado, com tendência sempre de aumentar ainda mais. Né? Agora, são os gráficos só explicando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eu vou passar um pouco batido, que vocês já viram bem já no sistema renal. É a mesma coisa. Renina, angiotensina 1, angiotensina 2 pela ECA, a medula, o córtex renal liberando aldosterona,
e os dois fazendo reabsorção maior de sal e de água, e a angiotensina 2 sozinha faz vasoconstrição. Até agora não foi descoberto que a aldosterona faz vasoconstrição, né? Só a angiotensina 2. Dentre outras coisas que ela faz também, né? Aumenta a sensação de sede, aumenta a hipertrofia do ventrículo esquerdo, tem uma série de coisas que ela faz. Aí tem uma coisa importante. Eu poderia até desenhar ali no quadro. Deixa eu fazer um desenhozinho ali no quadro para a gente entender que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele está sempre funcionando, né, no nosso dia a dia, né? Agora mesmo, nesse exato momento, ele está funcionando. Ele não funciona só com o intuito de aumentar a nossa pressão, não. Ele está funcionando no nosso dia a dia. De qual forma? Eu vou explicar ali no quadro. Deixa eu só mudar a câmera. Ai, não, já está aqui. Deixa eu abrir a cortina para clarear. Eu não entendi por que aumenta essa produção de renina. É porque diminui o fluxo, porque teve algum problema nos rins? Ou porque diminuiu a pressão. Ali é a causa, né? Eu vou explicar melhor, peraí. Olha bem para cá, pessoal. Ó, eu tenho aqui a liberação de renina, né, pelas células justa-glomerulares. Ela sempre está acontecendo. Sempre acontecendo. Exatamente agora está acontecendo nos meus rins, nos rins de vocês, a todo momento. Então, no nosso dia a dia, ó, eu tomei café da manhã hoje, fiz torradinha lá no forninho, passei manteiga com sal. Então, vamos pensar em comer um queijo também salgado. Então, vai pensar que eu comi mais sal do que deveria, ali no café da manhã, ali agora. Então, a quantidade de sal que está sendo absorvida no meu organismo agora, né, nessa primeira hora, depois do café da manhã, está aumentada. Então, se eu aumentei, vamos pensar que a minha ingestão de renina, a minha liberação de renina está assim. Como aqui, nesse momento, eu ingestão maior de sal, eu vou ter mais sal no organismo, vai ter mais sal no filtrado glomerular. Então, a minha liberação de renina cai. A minha produção de angiotensina 2 cai. A minha reabsorção de sódio cai. E mais sódio vai ser eliminado na urina. Até que aquele sal que eu ingeri diminua e o volume de sódio, a concentração de sódio do sangue volte ao normal. Aí agora vamos pensar que eu não consegui almoçar, só vou conseguir comer à noite. Vou passar o dia inteiro sem ingerir nada, nenhuma comida que tem sódio. Mas eu suei, né, perdi sódio na urina, no suor, enfim, perdi sódio. O sódio começou a cair. Então eu tenho que diminuir a perda, a excreção de sódio, porque o sódio agora está diminuindo no sangue, eu estou perdendo na urina, nas fezes, enfim, no suor, e eu tenho que reter sódio. Então, agora que o sódio está caindo no sangue, está caindo no filtrado glomerular, a minha liberação de renina vai começar a subir, até que eu tenha uma nova ingestão de sal para voltar para o normal. Então, o dia inteiro, a liberação de renina e, portanto, níveis de angiotensina está diminuindo, aumentando, para controlar o meu nível de sódio. Porque, na verdade, qual é o intuito do sistema renina-angiotensina-aldosterona? É manter o nível de sódio e, portanto, da pressão arterial, do volume de líquido normal, a despeito da nossa alimentação. Porque já imaginou, depois do café da manhã, que eu comi uma coisa salgada,
A minha pressão ficar subindo, porque eu comi o peixe salgado. Aí se eu ficar em jejum, não comer nada que tenha sódio, a minha pressão cair, meu dia a dia seria de pressão alta, pressão baixa, pressão alta, pressão baixa. Não dá para acontecer isso. Então, se chama renina, angiotensina, aldosterona, serve exatamente para manter uma estabilidade de sódio, de volume de líquido e de pressão arterial, a despeito da minha alimentação, que hora tem mais sal, hora tem menos sal. Então, a todo momento é de extrema importância esse sistema. Mas a pergunta do Arthur, foi Arthur? Foi. O Arthur foi. Mas a renina só é liberada a mais, né? Porque aqui é a liberação normal, de renina e angiotensina, no nosso dia a dia. Aquela que causa a maior liberação é realmente quando diminui a quantidade de sal lá no filtrado glomerular. Quando é que isso acontece? Quando chega menos sangue no capilar glomerular e diminui o filtrado glomerular. Quando é que chega menos sangue no filtrado glomerular? Ou quando a pressão cai, ou quando eu tenho hemorragia e perco volume. Está chegando menos sangue. Vai filtrar menos sal, né? Aí aumenta a liberação de renina. Isso é o que acontece para gerar uma maior liberação, né? A mais do que esse normal. Isso aqui é o normal, do dia a dia. Para eu ter uma liberação maior, né, em caso de hemorragia, ou sei lá, de pressão baixa, tem que ser por isso aí, porque está chegando menos líquido. Aí você pergunta assim, e nos hipertensos? Eu sou hipertenso, eu tomo remédio todo dia, né? O inibidor do receptor de angiotensina 2 e mais um diurético. Eu não tive hemorragia, eu não tive queda da pressão arterial e eu me tornei hipertenso. Aos 30 anos de vida, já tenho 14, estou com 44. Como que meu sistema, renina, angiotensina, aldosterona, começou a liberar renina demais e angiotensina demais e minha pressão a subir? Se eu não tive hemorragia, se eu não tive queda da pressão arterial. Simplesmente começou a funcionar exacerbadamente a ponto de elevar a minha pressão. E eu tenho que tomar um remédio para diminuir esse sistema, para bloquear esse sistema. Como é que se iniciou? Quem descobriu isso, Arthur, vai ganhar o prêmio Nobel, que ninguém conhece. É de causa desconhecida a etiologia exata da hipertensão arterial essencial ou primária, e que é 95% das hipertensões do mundo. Não tem uma causa conhecida. Simplesmente, o sistema renina, angiotensina, aldosterona começa a trabalhar, a ser liberada mais do que o normal, sem a pessoa ter tido uma hemorragia, uma hipotensão. Começa a trabalhar mais. E aí trata como? Bloqueando esse sistema, tomando inibidor da ECA, inibidor do receptor de angiotensina 2, inibidor de renina, diurético, enfim, as classes que você já deve ter estudado aí no tutorial de hoje. Entendido? Não se conhece o porquê. Simplesmente, ele começa a trabalhar mais. Não se conhece, infelizmente. Lá vai eu tirar o sol aqui, peraí. Wagner. Ui. Esse sistema renina-angiotensina, ele age mais rápido que os baroreceptores? Não, mais lento. Demora minutos. 10 a 20 minutos para iniciar. Enquanto os receptores são segundos. Tem perguntas? Talvez, tipo... Fala, Arthur. Não sei, uma coisa que eu pensei para associar, tipo, se os hipertensos eles estão com a função, né, dos rins prejudicada, talvez por isso a pressão ou a quantidade de sangue que seja menor do que um indivíduo saudável, por isso aumente a liberação de renina, não sei. Poderá ser, mas assim, eu tenho certeza que os pesquisadores já pesquisaram o fluxo sanguíneo renal de muita gente, mas não encontraram assim. É isso que acontece que leva à hipertensão. Nunca chegaram. Não tem. A hipertensão primária,
ou essencial não tem uma causa exata. E ninguém sabe se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Não sabe se foi a hipertensão que leva a alterações renais a ponto de elevar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ou se ao contrário, se for alterações do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que levou à hipertensão. Ninguém sabe quem é que veio primeiro. Voltemos. Aqui está acabando já também. Aí eu tenho questionário, umas questõezinhas bem interessantes para vocês. 3. Então, aqui era exatamente o que eu expliquei, tentei explicar ali naquele gráfico, da manutenção da estabilidade dos nossos níveis de pressão arterial a despeito da nossa ingestão de sal normal diária, nas nossas refeições. E aqui a hipertensão arterial sistêmica, né, é essencial. Alguns indivíduos, são menos sensíveis, aqui essa curva em azul, são menos sensíveis, são mais sensíveis à ingestão de sal. Então, se ingere mais sal, a pressão tende a subir mais do que indivíduos que têm uma sensibilidade menor. Está vendo que a curva é mais inclinada? Esse indivíduo da curva preta, ele ingere um monte de sal. E a pressão mal saiu do 100. Já esse indivíduo da curva B, se ele ingerir um pouquinho mais de sal, olha para onde a curva B, essa curva azul. Olha para onde a pressão vai. Então, existe esse mecanismo de ser mais sensível ou menos sensível ao sal. Isso é uma condição mais de herança genética. E aqui está no mesmo quadro todos os tipos de controle da pressão arterial, temporalmente falando. Quem perguntou aí quem é mais rápido, quem é mais lento, quem é o mais rápido? Segundos, o pretinho, a curva em preto aqui. Quem é? Para o receptor. Depois vem a resposta isquêmica, mas também é de nervoso. Químio receptor também é nervoso. Então, esses 3 que duram segundos é daquele controle agudo. Aí depois vem minutos. Aí vem a resposta capilar, que é o líquido extravasar dos capilares sanguíneos para o tecido epitelial, para o intestino, ou vice-versa, sair do intestino para o capilar, que é o deslocamento de líquido. Aí vem, 4 horas depois, vem a aldosterona. Cadê o sistema renina, angiotensina, aldosterona? O verdinho, cadê o verdinho? Tá aqui, o verdinho, 4 minutos inicia, e aí vai horas e vai embora, dias, né? Então, inicia o chama renina angiotensina, inicia no verdinho, 4 minutos. Mas o auge dele mesmo vai acontecer ali, 20 minutos a meia hora depois. Então, é um prazo intermediário. Aqui é prazo curto, prazo intermediário. E os renais mesmos, que é o volume de líquido, olha quando é que vem começar para valer. Horas e horas, talvez 1 dia, 2 dias depois, que é o renal. Mas é o mais potente, tá vendo? Que é o mais potente, o infinito. Vai até o infinito de controle. Enquanto os outros, a figurinha do Berne, ou é do Gaito. Enquanto os outros têm uma certa limitação, a do rim, que é a que começa mais tarde, é a mais potente. Esse gráficozinho que dá uma ideia temporal de quem entra primeiro, quem entra depois, para a atuação. Esses 5 minutos restantes, eu tenho um cenário para vocês. São 3 questões.
3 questões que vocês vão responder. Tem uma pergunta da Emanuela que eu vou ler agora. Emanuela, professor, no exemplo do cão, o ponto de equilíbrio dele passaria a ser uma pressão arterial de 150, eu acho, você quis escrever, né? 150, eu acho. Sim. No cãozinho com a função renal diminuída, ia passar por um valor mais alto de pressão arterial. Emanuela. Alguém me chamou também? Eu, Rebeca. Professor, fiquei em dúvida em relação aos medicamentos que ele fala também no livro. Tem vários tipos, né, de atuação dos medicamentos, que atua no músculo, que atua nos receptores. E aí eu queria saber como que é feita assim, a escolha da medicação que vai ser mais eficaz para cada tipo de paciente. Então, vários aspectos são levados em conta. Olha bem, imagina que você está numa unidade básica de uma região menos favorecida financeiramente, uma região mais bem periférica, o pessoal tem menos condições financeiras e tal. Então, lá, você só vai passar os medicamentos que o paciente vai conseguir pelo SUS, de graça, né? Que não são todos. Então, lá você vai ter que lidar com eles. Mas você está atendendo no seu consultório particular, né? O paciente tem mais uma condição, aí você passa um medicamento melhor, que tem de 2ª geração, de 3ª geração, com um resultado melhor. Aí você passa um medicamento mais caro, porque ele vai ser 100, 150, 200 reais a caixa. Tem alguns que são melhores para pacientes mais jovens. Então, imagina que por exemplo, o beta-bloqueador, que às vezes não é tão utilizado inicialmente, mas se for uma hipertensão mais de difícil controle, você tem que associar também um beta-bloqueador. Mas para o homem mais jovem, tipo 50 e poucos anos, o beta-bloqueador diminui um pouco a potência sexual. Então, esse é um medicamento que você evita para o homem, porque vai ser um sério candidato ao paciente largar, não fazer. Aí o outro, o captopril, dá uma tosse seca. Aí você escolhe outro que é o lisinopril, que é da mesma inibidor da ECA, mas é uma outra geração, que é um pouquinho menos, não dá tanta tosse seca. Um tem que tomar de manhã e de tarde, de manhã e de noite. Aí o paciente esquece de tomar o de noite, aí você vai escolher um que só toma de manhã, que é uma vez só. O outro é melhor para aquele, o outro é melhor para esse. Enfim, tem as associações. Sempre toma o diurético com o inibidor da ECA. Não controlou? Associa uma 3ª classe. Diurético, inibidor da ECA e mais um bloqueador de canal de cálcio. Enfim, você vai escolhendo de acordo com a história da doença atual do paciente, com a raça dele. Tem negro, a raça negra tem muita doença cardiovascular, tem muita diabetes associado, com o sexo, com a idade, com o perfil. Então, vai mais do perfil do paciente do que da medicação em si, né? Exatamente. Entendi. Tem uma série de coisas. É porque não tem exatamente como saber o que é que está provocando aquela... Não tem uma receita de bolo, não tem. Entendi. E é muito... Você vai ver muito isso, assim. Se a sua... o cardiologista lá, chega um paciente que fez o mapa e aí vê que a pressão dele é um pouquinho mais elevada durante o dia, mas à noite até que melhora. Aí o cardiologista fala assim, olha, não vou passar medicamento de cara, não. Vamos tentar fazer medidas não medicamentosas, que vocês vão falar lá hoje, mais tarde, no tutorial. É uma caminhada, mudar a alimentação, diminuir o sal, e fazer isso, dormir melhor, ingerir menos bebida, para de fumar, não sei o quê. Daqui a 2 meses você vai voltar aqui. Então vamos repetir esse exame do mapa. Aí, ele já foi uma medida terapêutica, mas foi não medicamentosa. Vai que isso resolve, e o camarada não vai precisar tomar remédio. Aí voltou lá, a pressão ainda continua alterada. Então vamos entrar só com o inibidor da ECA.
Aí, para um paciente, resolve, só o inibidor da ECA. Para outro, ainda não controla. Aí, numa outra revisão, daqui a 2 meses, 1 mês, o cardiologista fala, vamos ter que tomar um outro remédio. Vai tomar o inibidor da ECA e mais o inibidor do receptor da angiotensina 2. Um losartan, um valsartan. E assim vai, é meio que tentativa e erro mesmo. Não tem receita de bolo. Até que você atinja o alvo. Tá ótimo, entendi, obrigada. Responderam lá as 3 questões? É bom que aqui eu dou aula e faço um bronzeamento. Ô, professor, não apareceu no chat aqui não as questões. Para mim aparece? 12 pessoas já responderam. Deve ser a internet, Arthur. Ô, Wagner, eu tenho... Vou cair para você daqui a pouco. Wagner, eu tenho uma dúvida naquele gráfico que foi retirado lá os rins do cão e tal. No segundo momento que tem o contato com a solução salina, por que a elevação da pressão é mais rápida? Ah, tá, porque aí ele, no próprio experimento lá explica que o cão já está acostumado no segundo contato com o soro fisiológico, que é uma água ruim, né, uma água salgada. Mas como ele já teve o primeiro contato, naquele segundo contato ele já está acostumado. Então ele vai ingerir com mais facilidade ainda a água tem a ver com a quantidade, né? A quantidade ingerida. É maior quantidade. Ah, tá. Eu achei que tinha a ver... Não é tão estranho, já que ele já teve o primeiro contato. Ah, sim. Achei que tinha a ver alguma coisa de resistência e tal. Mas tá bom. Então. É de quantidade mesmo. Beleza. De hábito. Ele já está habituado àquela água ruim. Tá bom, obrigado. Professor? Vou compartilhar a tela. Professor? Oi. Wagner, você falou em relação à questão dos negros terem a maior probabilidade de ter hipertensão. Isso está relacionado com o estilo de vida ou alguma coisa genética? A hipertensão... Repete, está tão baixinho, Emily. Peraí. Tá me escutando? Agora sim. Em relação aos negros, você falou que eles têm uma maior probabilidade de ter hipertensão. Isso está relacionado com o estilo de vida ou algum fator genético? Genético. É impossível dizer que a raça negra faça menos exercício do que a branca. Isso é impossível. Talvez faça mais, não sei, não dá para saber. É genético. Negros têm mais diabetes e mais doenças vasculares do que a raça branca. Isso é genético. Entendi, obrigada. Vamos compartilhar a tela. 17 responderam. Gente, você tinha aula depois de mim? Não. Então dá para passar um minuto. Dá mais um tempinho, Wagner. Só, por favor. Sobre o sistema renina... Tá, tudo bem. Sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, leia as seguintes afirmativas e depois responda. 1. Em decorrência da queda da pressão arterial, o rim secreta a enzima renina, que quebra o angiotensinogênio, transformando em angiotensina 1. Isso é verdade? É verdade. Então, a 1 é verdadeiro. 2. Ao mesmo tempo, a renina estimula a medula óssea para a produção de células sanguíneas. Isso não. Isso aí é a eritropoetina. Então, a 2 não é verdadeira. Na circulação pulmonar, a angiotensina 1 entra em contato com as enzimas conversoras que se encontram no endotélio desses vasos, transformando-se em angiotensina 2. Isso é verdade. A terceira é verdadeira. A 4. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que promove a elevação da pressão arterial. É verdade. A 4 também é verdadeira. 5. Nas glândulas suprarrenais, a angiotensina 2 estimula a produção do hormônio antidiurético. Não. Estimula a produção de aldosterona. Então, qual é a verdadeira? É 1, 3 e 4? É, né? É, né, gente? É sim. Então tá certo. Aqui, a maioria de vocês acertaria. Questãozinha até boa. Podia ter utilizado ela na prova, mas perdi. Já dei para vocês.
Um paciente de 70 anos com nefropatia crônica. Essa é boa de pensar, mas vocês acertaram, acredito eu que acertaram. Um paciente de 70 anos com nefropatia crônica iniciou hemodiálise há 5 anos e atualmente está anúrico. Anúrico. Em várias ocasiões, nos últimos 2 meses, sua pressão arterial variou entre 180 por 18 por 10 e 20 por 11. Eventos que não eram comuns no seu acompanhamento. Analise as afirmativas a seguir em relação ao caso. 1. O sistema renina-angiotensina-aldosterona do paciente está hiperativo. Provavelmente não. O paciente está anúrico, todos os néfrons e rim e tudo não está funcionando, não está liberando renina-angiotensina, não tem formação, né, de filtrado glomerular e tal. 2. O volume intravascular aumentado é um dos principais mecanismos da gênese da hipertensão arterial. Provavelmente o cara está anúrico. Né? Aí ingere um pouquinho de água que seja, que insuficiente renal não pode nem tomar água, né? Vocês sabem. Mas a alimentação tem água, por menos que não ingira, mas as outras coisas tem. 3. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina são muito eficazes para controlar a hipertensão neste caso. Não, porque eu já falei, como na 1, o sistema renina-angiotensina não está legal. Então, aqui apenas a 2 está correta, a amarela. Só 10% de vocês acertariam essa questão. Essa. Com relação à hipertensão arterial essencial ou primária, as diretrizes nacionais recorrem às seguintes orientações para modificações de estilo de vida. Treinamento ou treinamento resistido dinâmico estático não é recomendado para pacientes hipertensos, pois pode elevar a pressão arterial em níveis patológicos. Não é assim, né? Qualquer tipo de atividade é recomendado. O treinamento resistido, né, tipo malhar, né, na academia, peso, aumenta a pressão arterial, mas aumenta naquele momento. Depois ela baixa, né, não vai até níveis patológicos. B. Peraí, gente, eu não estou enxergando. Existem evidências robustas que, ao parar de fumar, a pressão arterial apresenta diminuição, apesar de um aumento do risco cardiovascular transitório no primeiro mês associado ao risco de abstinência da nicotina. Não, essa segunda parte da frase não é verdadeira. Não há esse aumento transitório por causa da abstinência, não. A dieta DASH, essa dieta, vocês podem olhar no Google depois. A dieta DASH é uma dieta que eles inventaram para hipertensa, é baseada em vegetais, em frutas, e não sei o quê, leite, derivados do leite, com cálcio, muito cálcio, não sei o quê, mas não tem muitas evidências. Não tem muita evidência científica dela. O consumo diário de sódio está limitado a 2 gramas e promove diminuição dos níveis pressóricos. Essa é verdadeira, com certeza. Esse é o valor diário que a gente pode comer. É uma colherzinha de chá, de sal, para todas as comidas do dia inteiro, tá, gente? Incluindo pão, feijão, carne, tudo. Essa colherzinha de chá. Tudo. Aí você pega só um tablet de caldo quinó que você põe numa comida, numa carne, sei lá o quê, tem 2 colheres dessa aí. Para uma carne que você vai fazer para o almoço. Né? Precisa ter muito cuidado com isso. Um refrigerante tem sal. Um salgadinho, um biscoito, você come, tem tudo, tem sal. O uso moderado de álcool é contraindicado em hipertenso, pois o álcool está relacionado ao aumento do nível pressórico. Não, gente. Tomar uma cervejinha não faz mal a ninguém, não. Faz é bem. É bom demais. Hoje mesmo eu pretendo. Enfim, a letra D é que é a correta. Wagner? Oi. Mas aí, no caso, você falou que ele promove a diminuição, né, da pressão?
O quê? Aqui, promove a diminuição dos níveis pressóricos. Na verdade, a minha dúvida é assim, esse consumo diário, na verdade, não seria que ele deixasse manter a estabilidade e não a elevação? É uma boa dúvida sua. Isso era de um concurso, tá? De uma residência, e essa que era correta. Mas até que você tem razão, assim. Porque ele não vai promover a diminuição, não ele vai ser estável, né? Vai manter estável. Promove pelo menos o não aumento. Isso. Você tem razão. Mas as outras realmente não estão corretas. Essa aqui dava mais dúvida. Né? Menos coisa. Pessoal, então é isso que nós tivemos para hoje. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu não estou enxergando a tela, que o sol está fazendo sombra. Enfim, vou parar a gravação, mas vocês podem ainda perguntar alguma coisa.